Um encontro de José Gama, jornalista angolano, para algumas notas relativamente a esta data. José Gama, muito boa noite, seja bem-vindo. São 19 anos da morte de Jonas Savimbi, um homem, digamos, apesar de toda a polêmica, importante no contexto político angolano. Pois, de facto, assinalam-se 19 anos da morte em combate de Jonas Malheiro Savimbi, antigo líder da UNITA. Falar de Jonas Savimbi, poderíamos repartir a vida de Jonas Savimbi em três etapas. A primeira etapa vai à fase em que ele funda a UNITA em 1966, desencadeia uma luta pela independência de Angola e, junto com os movimentos existentes de libertação, seguramente a FNLA e o MPLA, assinam os acordos de Alvor em Portugal para a proclamação da independência de Angola. A segunda fase da vida de Jonas Savimbi dá-se depois de 1975, em que o MPLA não obedece os acordos de Alvor e não são realizadas as eleições em Angola, e a UNITA e a FNLA são expulsos da capital do país. O MPLA está a governar sozinho e Jonas Savimbi, com apoio de várias potências mundiais, desencadeia uma luta armada contra o governo angolano e argumentava que era uma luta que estava a lutar contra o expansionismo ou uma luta contra a expansão do comunismo em África. Dizia também ele que estava a lutar pela liberdade, ou melhor, liberdade e democracia também no país. E esta luta vai até 1991, em que Savimbi e o governo de Angola e o presidente José Eduardo dos Santos, na altura, sentam-se nas mesas de negociações e Jonas Savimbi impõe aí as suas ideias, que foi a implementação da democracia em Angola, multipartidarismo, a existência de um exército único e também a abertura de mercado. Eram pontos que o governo de Angola era oposto. O governo de Angola achava que a UNITA deveria se reintegrar no MPLA, que as forças da UNITA, chamadas falas, deveriam se reintegrar no exército que o MPLA tinha. E para Savimbi, o governo achava que Savimbi deveria ter um exílio e reformar-se da vida política. E nesse acordo, os pontos de Jonas Savimbi vincaram e são os pontos que até hoje estão a prevalecer em Angola, que é a abertura democrática, ou melhor, o multipartidarismo. E organizou-se naquele ano eleições, em 1992, as primeiras eleições em Angola. Estamos agora na terceira, quase praticamente na terceira fase da vida de Savimbi. São realizadas eleições em Angola. Savimbi contesta os resultados, alegando fraude eleitoral. Angola deveria ir para uma segunda volta para as presidenciais. Toda a oposição na altura estava a apoiar Jonas Savimbi e o MPLA na altura, com algum receio de ver o seu candidato a enfrentar o Savimbi, que tinha toda a oposição em si, o MPLA naquela altura deu armas à população, pôs o exército na rua, decapitou a direção da UNITA. Savimbi teve que fugir, teve que voltar para as matas, e esta terceira fase da vida de Savimbi foi uma fase de sobrevivência política. Foi o período em que ele estava já sobre sanções internacionais, não podia se movimentar, não podia mais comprar armas. O governo fez um trabalho a nível diplomático em que procurou apoios para que ele fosse declarado terrorista ou internacional, mas é um ponto que não vincou. Foi uma fase também que o governo tomou uma decisão muito séria de
de ir atrás com o Savimbi. Savimbi tinha umas zonas praticamente, ou chegou era um indivíduo que a dada altura tinha 70% do país com ele e foi perdendo os seus principais bastiões, já não tinha sítio para ficar, apenas passou a viver no mato e ele tomou depois uma decisão muito difícil na vida dele, que foi de salvar a UNITA, ou ele salvaria a si, ou salvar a UNITA. O que é que ele Savimbi faz? Como ele estava a ser perseguido pelas forças governamentais, tomou a decisão de dividir o partido. Uma parte ficou com o secretário-geral, outra parte ficou com o vice-presidente. Ele nas matas ficou sozinho, ficou sem guardas, sem armas, apenas com a sua esposa. Ficou com um grupo muito restrito, cerca de 7 pessoas e apenas 2 guardas, e praticamente estava num cenário que deixou-se morrer, deixou com que as Forças Armadas angolanas fossem ao encontro dele e fosse alvejado. Aquilo foi numa tarde do dia 22 de fevereiro, em que Savimbi preparava-se para tomar o seu chá de mel. Naquele dia tinha chovido, ele descalçou suas botas e havia um elemento da sua coluna dentro do mato que foi procurar água. Esse indivíduo foi capturado, mostrou o esconderijo de Savimbi. As Forças Armadas, com a ajuda também de um cão, chegaram até o esconderijo onde Savimbi estava e praticamente só alvejaram mesmo o próprio Jonas Savimbi, deixaram o resto da coluna dos seus acompanhantes assim, e Savimbi, podemos assim dizer, que aceitou ser morto, porque ele antes recusou o apelo dos seus generais, que pediam-lhe para ele atravessar a fronteira com a Zâmbia e ficar aí, se agrupar. Também houve generais do seu grupo que pediram-lhe para ele ir em zonas que estavam mais seguro, onde ele podia se reorganizar, mas Savimbi recusou e ele praticamente morreu no mesmo sítio, na mesma localidade onde em 1966 fundou a UNITA. Savimbi era um indivíduo de dimensão internacional, era um indivíduo que já em 1974 os norte-americanos, ou melhor, tinham o Eric Singer, há documentos de que Eric Singer a dizer que líderes daqui da nossa região tinham uma admiração com eles, entre quais o próprio presidente falecido Samora Machel, o atual presidente, ou melhor, o ex-presidente Kenneth Kaunda. Apesar de Savimbi desencadear uma luta que era semelhante àquela que a Renamo desencadeava em Moçambique, mas na verdade é que Savimbi também não se revia muito e nem valorizava muito o líder da Renamo, porque ele achava que as lutas que eles tinham eram diferentes. Ele achava que o presidente da Cama não lutou pela independência, ou melhor, que a Renamo não foi um instrumento de luta para a independência, mas sim foi uma fragmentação da Frelimo, e que lutava para desalojar ou substituir a Frelimo. Por isso ele não gostava desse tipo de separação, quanto mais que em 1985 o Savimbi tinha o seu bastião nas matas de Angola, a Jamba. Ele organizou uma conferência internacional com todos os freedom fighters, ou melhor, os combatentes da liberdade de vários países do mundo, e neste evento não convidou o presidente da Renamo de La Cama. Houve um incidente em que Savimbi estava ela encontrava-se na Suíça, e também o de La Cama estava também naquela localidade, e os dois praticamente, quando um soube que o outro estava ali, evitaram-se, um saiu do hotel. Também houve uma vez que em meados dos anos 90 a Alemanha organizou um evento para o desenvolvimento da África, e convidou também atores da oposição política nos nossos países, e o presidente da Cama também lá esteve, e ele fez alguns reparos também à volta de Savimbi. Dizia que não se revia numa parte da luta de Savimbi, que era de desencadear atos de sabotagem. De La Cama dizia que ao desencadear ações de sabotagem
como partir barragens, etc., seria muito prejudicial para o futuro, porque depois a pessoa poderia um dia ter o poder nas mãos e aquilo seria responsabilidades depois acrescidas para a própria pessoa que andou a fazer isso. Quer dizer, eles tinham uma relação de hostilidade. Também, a dada altura, Moçambique queria, na pessoa do presidente Chissano, queria tentar apaziguar a paz em Angola, trazendo Jonas Savimbi para um diálogo. Era uma altura que Angola já não queria mais contacto nenhum com Savimbi, queria que o mundo isolasse Savimbi, mas o presidente Chissano tinha uma ideia diferente e, a partir daquele momento, também houve um distanciamento entre o antigo presidente José Eduardo dos Santos e Joaquim Chissano, porque Chissano achava que deveria se dar voz a Savimbi e, na altura, também Maputo acolheu um emissário José Gama. Cid Sacala, e as autoridades angolanas não gostaram muito e isso deu aso a um clima de hostilidade entre Luanda e Maputo. José Gama, muito obrigado, sobretudo, por este seu descrever da linha do tempo. Muito obrigado pela sua